você quer ter resultado no mercado financeiro, não basta acertar uma ou duas negociações. Você precisa ser consistente. E hoje eu vou te mostrar os 3 pilares essenciais para isso, de uma forma muito fácil e prática. Muito mais comum do que você imagina, traders, principalmente aqueles traders iniciantes, perder dinheiro porque não tem uma estratégia clara ou não conseguem controlar as suas emoções e principalmente os seus riscos nas suas negociações. Se você já passou por isso, esse vídeo é para você, então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como aplicar esses pilares de uma forma simples para começar a ter resultados melhores no mercado financeiro. Eu vou fazer isso aqui de uma forma muito prática, né? Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre esses 3 pilares da consistência. E eu queria começar falando sobre uma situação que é muito comum no mercado financeiro, que é o seguinte: em todas as operações que a gente vai realizar, nossas análises e tudo, sempre vai existir situações onde a gente vai abrir uma operação de ganho e situações onde a gente vai abrir uma operação de perda. E isso faz parte do jogo. Só que o grande problema é que muitas pessoas elas deixam essas emoções, seja as emoções de ganho, ou seja, as emoções quando a gente perde, controlar as nossas decisões. Ou seja, a gente deixa de ser uma pessoa racional no mercado financeiro e passa a ser uma pessoa mais emotiva. E essas emoções, elas, seja quando você está feliz, ou seja quando você está muito irritado, triste, elas fazem com que você tome decisões por impulsos, tomem decisões que geralmente não são as melhores decisões. E isso, se você traz para o mercado financeiro, isso vai prejudicar bastante ali as suas negociações, principalmente em situações onde o cara ele perde a negociação, que a gente vai falar sobre isso, e ele entra no modo de tentar recuperar, tentar se vingar, né? Ter uma revanche ali do mercado financeiro. Então, a gente precisa ter esse conhecimento muito bem alinhado para poder entender como é que está o seu comportamento. Porque as negociações no mercado financeiro, primeiro ela tem que vir de fora. Você tem que estar bem para fazer uma negociação e não simplesmente você tentar ficar bem por causa de uma negociação. Ah, eu estou muito triste hoje aqui, eu vou fazer a minha operação para ver se eu fico bem. Não, não funciona assim. Tá? Então, existem 2 perigos, né? A gente passa por esse problema de... Ah, tem que aumentar aqui, né? Não fica muito... Vai ficar muito... Deixa eu diminuir minha tela aqui. Eu posso ficar aqui. Se eu quiser ficar aqui no meio, não dá, né? Se eu quiser ficar aqui do lado. Se eu quiser ficar girando. Tem como girar? Não tem como. Tem. Rapaz, se ele me der para girar assim, ó. Porra, ia ser bom demais. Tá, então, continuando. A gente passa por esses problemas. E existem 2 perigos, né? O primeiro perigo é o perigo da euforia. E o segundo perigo é o perigo da raiva. Esses são os 2 perigos que a gente tem no mercado financeiro com que vão fazer com que a gente tome negociações por impulso, tome decisões impulsivas. O primeiro perigo, que é o perigo da euforia, é aquele perigo que quando a gente ganha, a gente sente que é invencível. A gente começa a sentir aquele poder, cara, de, porra, eu acho que eu já sei negociar, eu acho que eu tô fera no mercado financeiro, eu nunca mais vou errar mais nenhuma negociação. E o que acontece? O cara começa a arriscar mais do que ele deveria. Se ele estabelece um plano de gerenciamento de risco ali, onde ele está colocando 1%, 0,5%, e ele começa a ter uma sequência de acertos muito grande, o que ele vai começar a falar? Pô, aprendi a negociar, já sou consistente, minha próxima negociação aqui ela vai dar certa. Então, naturalmente, ele vai, aquele sentimento de egoísmo, né? O cara vai lá e aumenta a mão. E é nesse momento que ele aumenta a mão que ele não consegue, na maioria das vezes, ter um controle emocional efetivo na negociação, acaba tornando aquela negociação uma negociação muito dolorosa, muito prejudicial, onde ele fica muito ansioso, despertando ali sentimentos que naturalmente ele não tinha quando ele fazia a negociação. E em outras situações também, quando o cara tem esse comportamento de arriscar, ele vai arriscar mais lá, e na negociação que ele aumenta a mão, ele toma o stop. Por quê? Se não tiver a ver com nenhum problema ali do emocional, ali e tudo mais, basicamente foi uma situação que era realmente no mercado estopar, né? E o segundo perigo é aquele perigo do cara que está tomando muito stop, e é quando ele começa a entrar naquele modo de revanchismo no mercado financeiro. Então são situações onde ele vai começar a falar, meu Deus, o mercado vai precisar me pagar tudo que eu perdi. É hora de eu entrar numa situação de revanche aqui
do mercado financeiro. Tá? E como é que a gente consegue evitar esses dois sentimentos, esses dois perigos nas nossas negociações? A primeira coisa é você estabelecer um limite de ganho de perdas diárias, ou seja, eu vou fazer o seguinte, nas minhas negociações, quando eu atingir um limite de 2% de perda do meu capital, naquele dia eu saio fora. O cara que quer ser mais conservador, cara, se você tomar 2 stop na semana ali, sai fora. O que eu faço? Hoje eu estou fazendo o seguinte, eu estou abrindo negociação somente no começo da semana, ali, do domingo, segunda ou terça no máximo. Se não pintar pontos de entrada ali, dificilmente eu abro a minha negociação, espero a abertura do mercado de novo. E se eu tomar 2 stops na minha negociação, eu não opero mais. Eu espero o fechamento do mercado ali, espero a movimentação voltar, porque eu vou operar somente no padrão que o mercado me apresentar. E quando você decidir que você não vai mais operar, cara, desliga a tela, vai fazer outra coisa, vai. Tipo, tem um mundo aí fora para viver, tá? Uma situação que é muito interessante é isso aqui, ó. Respirar e entender que amanhã é um novo dia. Por mais que algo, mas eu não vou negociar amanhã, eu vou negociar na abertura do mercado da semana que vem. Não tem problema. Continue, use aquele resto de semana que você tem lá para poder descansar, para poder relaxar, para poder ficar mais calmo. E na semana que vem, na abertura do mercado, você volta para poder negociar. Tem um exemplo muito legal aqui, que foi um exemplo que eu falei, cara, esse exemplo ele faz todo sentido. Que é o seguinte, imagina um cara que é jogador de futebol. E aí ele tá numa final de uma Copa do Mundo ali e tudo mais, ele sofre um pênalti e vai bater o pênalti. Ele bate esse pênalti e ele perde. Cara, se ele ficar pensando nisso o jogo todo, ele não vai mais conseguir jogar. Depois que perdeu o pênalti, ele fala, cara, perdi o pênalti, perdi o pênalti, perdi o pênalti, meu Deus do céu, por causa de mim o time vai perder, por causa de mim eu não vou conseguir esse título, por causa de mim. Ele começa a simplesmente estar revivendo isso e estar se martirizando por causa daquele pênalti perdido, ele não vai conseguir mais jogar e tecnicamente ele vai perder todas as outras boas oportunidades que vão surgir durante o jogo, ou simplesmente ele vai se esconder do jogo, né? Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Quando você faz uma operação e toma stop, pô, é como se você tivesse perdido um pênalti. Só que ainda tem jogo, meu filho, ainda tem jogo. Ah, Hugo, mas a minha negociação, a minha semana acabou. Cara, mas o mês ainda não acabou. Na próxima semana ali você vai e começa a negociar. Ah, mas o mês acabou, mas o ano ainda não acabou. Você vai no outro mês, na abertura do mês ali, no começo do mês, você continua negociando. Ah, mas o ano acabou. Cara, mas tem mais 365 dias aí, tem mais 52 semanas para você negociar. Então, cara, oportunidades sempre vão existir. Beleza? Então, esse é o pilar número 1. O pilar número 2 é a constância na estratégia. Isso daqui, ó, eu diria que é uma das coisas que são fundamentais aí para o cara que quer desenvolver a consistência. Por quê? A gente está numa moda onde as pessoas estão sempre querendo novidades. Tá? Então, tem sempre gente querendo negociar e buscando a nova estratégia, o novo método de negociar no mercado financeiro, um método que ninguém viu, um método que não existe, um método que eu desenvolvi. Cara, essa nova fórmula mágica é a fórmula mágica que vai fazer você quebrar. Se você procura a fórmula mágica, você vai encontrar a fórmula perfeita para quebrar. Então, não existe esse negócio de novo método, nova estratégia. Não existe, cara. Tudo que tem no mercado financeiro sempre existiu, sempre vai existir, sempre vai funcionar desde que você saiba escolher as coisas da forma correta e não misture. E uma das formas de ser constante na estratégia é simplesmente escolher uma estratégia simples, uma estratégia que você consegue entender muito bem o que ela está te dizendo e muito bem o que você tem que fazer. Hugo, como é que eu sei que essa estratégia ela é para mim? Cara, não tem fórmula mágica, não tem o que fazer, você vai ter que simplesmente o quê? Testar a estratégia. Você vai ter que testar a estratégia com paciência e consistência para ver os resultados durante um tempo. Quanto tempo isso? Cara, dá para você testar uma estratégia aí que eu diria com 2, 3 meses dá para você ver se essa estratégia é ou não para você, se você se adaptou muito bem a essa estratégia. Conta uma estratégia que seja fácil para você negociar. E o mercado financeiro, cara, é o arroz com feijão, é o básico. O básico do mercado financeiro sempre vai funcionar. Hugo, qual que é o básico do mercado financeiro? Tendências, suporte e resistências, rompimentos, leitura gráfica. Então, esses padrões de velas, assim, depende muito, cara. Não funciona tão bem assim. Mas a análise gráfica do preço, análise do preço mesmo, de forma geral, das movimentações do preço, é o feijão, é o que vai funcionar muito bem. Então, procure estratégias que te dê esse suporte de entendimento do preço. Você pode aliar com algum indicador, com alguma coisa que você se sente confortável aí para poder estar negociando, beleza? Pilar número 3 aqui, ó. Não tem como falar sobre consistência no mercado financeiro se não mencionar o gerenciamento de risco nas negociações. Cara, eu diria que é impossível você se tornar consistente se você não faz aplicação
do gerenciamento de risco nas negociações. Por que isso tem que acontecer? Porque existe uma situação no mercado financeiro que é essa vir aqui, ó, que você vai, Hugo, meu Deus do céu, vou abrir a minha negociação. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente? Isso bem aqui, ó. Você precisa proteger o seu capital. Não adianta ganhar em uma operação e perder tudo em outra. Tem que ter esse gerenciamento de risco para todas as operações que você vier realizar. Se tu faz um gerenciamento de risco onde tu expôs ali 1% de exposição do seu capital, expôs 1% de exposição de capital é foda, né? Mas aí você ganhou ali 1% de retorno, né? Você teve um retorno ali de 1 para 1, teve 1% de retorno em cima daquela negociação, só que na próxima negociação você coloca 3% de exposição e toma o stop loss. A conta não vai fechar. Tá? Então define o gerenciamento de risco ali padrão para todas as suas negociações, porque quando você ganhar, você vai ganhar 1%, mas quando você perder, você vai perder ali 1%, às vezes 0,5% até, tá? Sempre busca a estratégia de retorno de 1 para 2 ali, você está arriscando 1 para estar ganhando 2, ou simplesmente você pode trabalhar dessa de 1 para 1 também, que vai dar bom também nas suas negociações, mas sempre protegendo o seu capital e sempre gerenciando de uma forma correta. Imagina que o mercado financeiro é isso aqui, ó. Tá? Aqui está todo o seu capital e você tem que dividir o seu capital em pizzas, em fatias. Então é isso daqui que vai te dar consistência, é isso daqui que vai te mostrar como que você tem que negociar. Por quê? Imagina que você está negociando e você vai pegar uma fatia desse capital aqui, uma fatia dessa da pizza e vai jogar para o mercado. Então essa fatia aqui, eu vou pintar de preto, essa fatiazinha aqui, você vai tirar ela e vai dar para o mercado. Vamos imaginar que essa fatia ela equivale a 1%. Ih, não tá. Aqui. Vamos imaginar que essa fatia ela equivale a 1% do seu capital. Então, olha só. Essa exposição de fatia de 1%, imagina que aqui a gente tem 1% de exposição de capital e aí você tomou um stop, você perdeu 1%, mas você tem ainda, ó, tudo isso daqui, cara. Ó, você vai ter ainda 99%. Você tem uma pizza ainda inteira para poder recuperar esse dinheiro aqui, continuar negociando e desenvolver aí uma consistência. E sem falar que você fica muito mais tranquilo nas suas negociações quando você sabe que, se essa minha negociação der errado aqui, eu estou perdendo 1% de exposição do meu capital, 0,5%, 1,5% ali, e não vai me doer tanto assim. Tá? E isso é importante porque vai fazer com que você sobreviva a uma sequência, uma possível sequência de stop loss no mercado financeiro e continue negociando. Vamos imaginar que você toma 3 stops de 1% ali, vai falar, pô, alguma coisa tá errada, né? Ou eu tô ansioso, ou eu não tô esperando os pontos de negociações que eu desenho acontecer, ou eu tô ali analisando alguma coisa errada. Então você vai identificar que tem esse problema, porque não é normal você errar 3 operações seguidas. Você vai identificar esse erro, parar de negociar, entender o que você fez ali na semana, ou até mesmo parar de negociar naquela semana e voltar na próxima semana, com muito mais tranquilo, muito mais sereno para negociar. E isso seria impossível se você não aplicasse o gerenciamento de risco. Show? Então, esses são os 3 pilares da consistência: você saber controlar suas emoções, ser constante na sua estratégia, escolher uma estratégia simples para estar negociando e continuar com ela, e principalmente fazer o gerenciamento de risco. E agora eu quero saber qual desses pilares aqui você acha mais difícil de aplicar no seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários. E aí, se esse conteúdo te ajudou, já sabe, né? Se você chegou até o final desse vídeo, deixa o like para saber que você veio até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E é isso. Espero que você aplique esses conceitos, espero que você realmente estude e desenvolva a sua consistência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um grande abraço e até mais. Valeu!